E aí, pessoal, tudo bem? Tenho 2 recadinhos antes de começar a nossa aula, tá? Primeiro, a tia precisa que vocês façam um e-mail, pessoal, um e-mail de vocês para utilizar nos trabalhos da escola, tá? Não se esqueçam, façam um e-mail, isso é muito importante. Segundo recado é sobre o nosso trabalho de geometria, é para entregar até terça-feira que vem, não se esqueçam disso. Alguns já me mandaram, tá? Tem saído os vídeos ótimos, maravilhosos, eu estou muito feliz com o resultado. E alguns ainda não me mandaram. Alguns me mandaram partes, alguns pedaços de vídeos, algumas fotos, mas não esqueça, para o trabalho estar completo, ele precisa ser um vídeo só, vocês precisam me mandar um vídeo e que nesse vídeo contenha o quê? O objeto que vocês fizeram e os materiais que vocês utilizaram, ok? E as 4 fotos onde vocês consigam perceber a geometria no ambiente que vocês convivem. Pode ser dentro de casa, pode ser alimento, pode ser no quintal, não tem problema. Desde que vocês consigam perceber no ambiente onde vocês convivem, ok? Então, nesse vídeo tem que ter o objeto que feito com os materiais utilizados, as 4 fotos e o que vocês veem de geometria nessas 4 fotos. Joia? Então faça um vídeo, teve gente que me mandou vídeo assim, vai filmando, ó, tia, aqui tá o objeto e tal, e foi andando pela casa e mostrando as outras partes. Joia? Tá tudo certo, tá? Ou então vocês tiram as fotos e editam. Na hora de editar, coloca lá um retângulo, simetria, retas paralelas, retas concorrentes, enfim, o que vocês verificarem de geometria ali, tá bom? Beijinho, quer dizer, continue aí porque agora é a nossa aula. Então, bora estudar, galera? Peguem aí o livro, nós vamos usar o livro didático, volume 3, e o livro de atividades também, o 3, tá bom? A gente vai fazer aí, ó, página no livro didático, página 35, número 1, 2, 3 e 4. E no livro de atividades, página 15, 16 e 17, e alguns exercícios. Não são todos, mas fiquem ligados que alguns a gente vai fazer juntinho, tá bom? Então, vamos embora. Eu vou colocar para vocês agora um vídeo de uma professora, tá? Explicando como fazer a construção dos ângulos notáveis. Tem a explicação na página 33 e 34, mas é legal vocês verem como faz mesmo, tá? Para vocês tirarem as dúvidas aí. Então assistam, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, a gente vai começar a fazer uns exercícios de construção de ângulos notáveis, primeiramente. Então, vamos começar com um ângulo de 90 graus. Para a gente começar um ângulo de 90 graus, a gente sabe que ele é metade de 180. Então, é fácil, a gente faz, então, um pequeno segmento, uma reta auxiliar, né? Dá um nome para ela, marca um pontinho, usa o compasso, né? Para fazer a meia-lua, que seria o ângulo de 180. Abertura qualquer, tá? Esse é 180, portanto 90 é a metade dele, é a bissetriz. Como é que faz bissetriz? Eu vou abrir meu compasso um pouco mais que a metade. Metade de quem? Desta abertura. Então eu abro meu compasso metade desta abertura. Então por aqui mais ou menos. Ponta seca num dos cantinhos, cruzo lá em cima. Faço a mesma coisa do outro lado. Cruzo lá em cima. Então, a união desse pontinho aqui de intersecção com esse pontinho que é o meio, onde eu iniciei meus 180 graus, forma, então, o ângulo de 90 graus. Então, desta forma, acabei de construir o ângulo de 90 graus. Ah, mas eu quero construir um de 45 graus. Bom, 45 graus é a metade de 90 graus, portanto, é a bissetriz de 90 graus. Como que eu vou fazer? Começando igual de cima. Então, uma reta auxiliar, construo o 180, a abertura qualquer, deixa eu marcar o pontinho do meio, abertura qualquer, bissetriz de 180, então eu abro meu compasso um pouco mais que a metade, cruzo lá em cima, venho do outro lado, cruzo lá em cima.
Então, se eu ligar esse ponto a esse, eu tenho o ângulo de 90 graus. Nosso objetivo é o ângulo de 45 graus. Então, é bissetriz desse ângulo. Muito fácil. Então, eu vou usar esse ponto agora e esse ponto de intersecção para fazer de 45. Posso usar até a mesma abertura, só que agora com esses dois, olha. Ponta seca aqui, cruzo lá na frente. Ponta seca aqui, cruzo lá na frente. Agora, juntando esse pontinho com esse, nós temos então um ângulo de 45 graus, ok? A bissetriz de 90 graus. Bom, dando continuidade, quero construir um ângulo de 60 graus. Todos são ângulos notáveis, muito utilizados em qualquer exercício. Reta auxiliar. Vamos marcar o nosso pontinho de meio, né? Uso meu compasso, só que agora, qualquer abertura, não preciso nem fazer a minha lua completa, né? Posso fazer um quarto aqui de lua, ó. Um quarto. Com a mesma abertura, sem alterar, ó, a mesma abertura, ponta seca aqui e eu cruzo lá em cima. Simples assim. Esse ponto com esse ponto nos dá o ângulo de 60 graus, ó. Esse ângulo aqui, 60 graus. Tá, dando continuidade. 30 graus. 30 graus é metade de 60 graus. Portanto, vamos começar desse jeito e fazer a bissetriz dele. Então, nossa reta auxiliar. Tô esquecendo de nomeá-la, né? Ponto do meinho. Meu compasso, ó, ponta seca onde eu declarei o meinho. Faço aqui, não precisa ser completo, só um quarto, meio quarto aqui. Mesma abertura, ponta seca onde eu cruzei na reta, cruzei lá em cima. Bom, eu não vou juntar esse com esse, porque eu não quero 60, eu quero 30. Então, eu vou fazer a bissetriz de 60. Vou usar esse pontinho e agora esse pontinho. Vou usar, então, esses dois pontinhos. Pode ser com a mesma abertura, ponta seca nesse pontinho, cruzo lá na frente, ponta seca no outro cantinho, cruzo lá na frente. Desta forma, esse pontinho com esse formou, então, um ângulo de 30 graus, ok? Bom, a partir desses, a gente pode fazer ângulo de 22,5, de 15 graus e assim sucessivamente. Ah, mas e se eu quiser fazer um ângulo de 120 graus? Opa, 120 graus eu construo de 60. O que sobrou do outro lado é 120 graus, tá? Ah, mas quero construir um ângulo de 135 graus. Opa, 135 graus é o que sobrou de 45. Então, esse lado de cá, ó, 135 graus. Ah, quero um ângulo de 150. 150 é o que sobra de 130. Tá? São suplementares. Então, construindo um, posso construir o outro. E assim sucessivamente. Só pra gente terminar, mediatriz, né? Bastante também pedido por aí. Mediatriz. Seria a metade de um segmento dado. Por exemplo, dado um segmento qualquer. Ponto A aqui, ponto B aqui. Quero descobrir a mediatriz, ou seja, onde fica o meio desse segmento. Vou usar o meu compasso, ponta seca em qualquer um dos pontinhos A ou B. Abro o meu compasso mais que a metade desse segmento, tá? Cruzo lá em cima e lá embaixo, ó. Acho que não vai dar lá embaixo. Cruzo, ó. Ponta seca no A, agora cruzo lá em cima e lá embaixo, ó. Ok? Então, essa intersecção com essa intersecção, quando eu juntá-las, eu acabei de encontrar a mediatriz, ó. Esse ponto aqui agora é o centro, é a mediatriz de A e B, ok? Então, vamos lá. Os ângulos notáveis são esses ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Eles são chamados ângulos notáveis. Nós vamos ver isso de novo ano que vem e no primeiro ano. Ah, então não precisa estudar agora porque a gente vai ver ano que vem. Não. Ano que vem a gente vai partir do princípio que vocês já sabem o que vocês aprenderam no oitavo e vamos continuar. No primeiro ano vai agravando cada vez mais. Então aprendam isso, que os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus.
tá? Então, tá aí, eu coloquei as aberturas dos ângulos para vocês verem direitinho qual é a abertura. Então, ó, o ângulo de 30 graus, ele tem essa abertura, o de 45 graus é essa e o de 60 essa aqui, ok? Outra coisa importante que eu quero falar com vocês, que provavelmente vocês já aprenderam lá desde o 6º ano, mas precisam lembrar, é o que são polígonos convexos e não convexos, tá? Ou seja, côncavos. Os não convexos nós chamamos de côncavos. Nos polígonos convexos, para a gente saber se eles são convexos ou não, a gente precisa fazer o prolongamento dos seus lados. Então, aqui, ó, eu tenho o prolongamento do lado. Então, o lado aqui era um pentágono. Então, ó, os lados são... Opa! Daqui até aqui... Opa, por que tá acontecendo isso? Daqui até aqui... Daqui até aqui... Daqui até aqui... Daqui até aqui... E daqui até aqui, certo? Então, esses eram os lados. Aqui onde eu tô contornando de vermelho. Aqui, no caso, eu não tô contornando direito, né? Vamos lá. Esses são os lados. Então, percebe que o prolongamento, ó, no que a gente prolongou todos os lados, os prolongamentos ficaram sempre por fora. Tá vendo? Não atingiram a área interna do polígono. Então, por isso, ele é um polígono convexo, tá? Aqui é a mesma coisa. Percebe que os prolongamentos não atingem a área interna. Então, ele é um polígono convexo. Já os polígonos que são côncavos ou não convexos, quando acontece o prolongamento, olha só o que acontece aqui, ó. Ele vem para a área interna. Não todos, tá? Por exemplo, esse prolongamento aqui, ó, não atingiu a área interna do polígono. Mas se qualquer um deles atingir, ó, atingiu aqui, 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 aqui. Pronto, já é côncavo, tá bom? A mesma coisa acontece nesse aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui atingiu a área interna do polígono, então ele é chamado de polígono côncavo, ok? Vamos falar, no livro de vocês, tem um bem próximo, bem parecido, não tá idêntico a esse aí não. Lá na página 38, tem exatamente isso que a tia vai falar aqui, tá? Então, olha só, aqui nós temos, ó, aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, é um pentágono, tá? Então, ó, digamos aqui que cada um desses pontinhos onde os lados se encontram, a gente chama de vértice. Então, eu vou nomear, deixa eu só copiar daqui, ó, de A até E, andando no sentido anti-horário. Então, A, B, C, D e E. Então, quem são os vértices? Os vértices são A, B, C, D e E, ok? Aí, depois, os lados. Como que eu posso chamar os lados? Ó, o lado a gente chama de um vértice até o outro. Então, ó, AB é um vértice, tá? AB, bota um tracinho em cima porque é um segmento de reta. B até C é outro lado. Eu falei, acho que vértice, né? AB é um lado, tá, gente? BC, um lado. CD, um lado. DE, outro lado. E EA, outro lado, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Os ângulos internos, ó, são esses aqui. Então, ó, a gente coloca um circunflexozinho em cima para determinar o nosso ângulo interno, tá? Então, ó, o vértice A, a gente bota um circunflexo em cima para dizer que é o ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, o ângulo E, ok? E o ângulo externo? O ângulo externo, gente, ele sempre vai formar um ângulo de 180 graus. A gente faz o prolongamento dos lados, tá? Lembra que a gente fez aqui, ó, que prolongou os lados? É isso que a gente vai fazer aqui também. Então, ó, se a gente prolongar o lado aqui, ó, tá vendo esse ângulo aqui, ó? Tá vendo que ele forma aqui o formato de um ângulo de 180 graus? Então, esse eu vou botar uma letra minúscula para determinar que ele é um ângulo externo, tá? Então, a mesma coisa em todos os outros, o B, o C, o D e o E, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, opa, ficou feio. Ó, formou um ângulo aqui, deixa eu só apagar esse pedacinho ali. Formou um ângulo aqui de 180 graus, tá? Ó, os dois. Aqui, ó, no que prolonga,
Encontrou também aqui outro ângulo de 180 graus. Significa que ângulo interno mais ângulo externo dá sempre um ângulo de 180 graus, tá? Aqui, ó. Também 180 graus. Ó. Aqui também. Aqui é o E, aqui o D. Ok? Diagonais. Então, ó. Diagonais é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, olha só, aqui a gente tem vértice, 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 vértice. O consecutivo é que faz parte do mesmo lado. Então, por exemplo, aqui e aqui, ó, digamos que aqui seja A e aqui é B. Os dois fazem parte do lado AB, então eles são consecutivos, tá? Já, por exemplo, o A e o C, eles não são consecutivos, porque não tem nenhum lado, ó. O lado aqui, digamos que aqui fosse D. A gente teria os lados, ó, AB, BC, CD e DA, certo? Ó, AB, BC, CD e DA. O A e o C, eles não estão juntos em nenhum desses lados, então eles são ângulos que podem ter diagonais, tá? Eles não são consecutivos. É a mesma coisa que o B e o D, tá? Então, olha só, tá vendo aqui, ó? Então, do ângulo A até o ângulo, no caso do vértice A até o vértice C, a gente tem uma diagonal e do D ao B a gente tem outra diagonal. Aqui nesse outro polígono, olha, por exemplo, a gente tem aqui os vértices. Esse vértice aqui, ó, quem é consecutivo? Esse e esse. Então, percebe que dele não sai nenhuma diagonal. Porque, olha só, daqui pra cá forma lado, não formaria diagonal. Ó, daqui pra cá também. Então, ó, esses outros três não são consecutivos, então sai diagonal. Aí, ó, desse outro aqui de cima também saiu 3, ó. Ok? Aí daqui do lado, por que só saiu 2? Porque já tinha vindo um pra cá. Então, aqui, por exemplo, se aqui fosse A, aqui fosse C. Então, a diagonal AC ou CA é a mesma coisa, tá? Liga daqui até aqui. Tanto faz indo ou vindo. E aqui, ó, para completar, a gente tem essa outra diagonal aqui, tá bom? Agora, vamos falar sobre as nomenclaturas. Isso também vocês aprenderam lá atrás, tá? Aqui só para vocês relembrarem os nomes de acordo com os lados. Então, ó, o triângulo, ele tem 3 lados. O quadrilátero, quando tem 4 lados, não precisa necessariamente ser um quadrado. Um retângulo também é um quadrilátero. Um paralelogramo, ficou feio, mas é um quadrilátero. Um losango é um quadrilátero, tá bom? Pentágono, ó, esse aqui que a gente mexeu... tá aqui. Esse aqui era um pentágono, tá vendo que ele tá parecendo diferente, mas ele tem... vamos, aqui. Ele tem os 5 lados, então pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono, tá? E aqui, ó, continuando. Octógono é um nome muito comum para quem assiste MMA, mas é porque tem 8 lados. Eneágono é porque tem 9 lados. Decágono, 10. Undecágono, 11. E dodecágono, 12, tá bom? Opa! Calma aí. Saiu. Agora voltou. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Essas nomenclaturas estão lá na página 38. Então, meus amores, façam agora os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, mandem pra mim no WhatsApp, tá bom? E no Zoom a gente vai poder corrigir os exercícios, ok? Beijinho, até daqui a pouco.